Será que agora veremos uma explosão de ETFs de renda fixa de duration constante? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que a Resulta Capital, Wealth e eu somos totalmente independentes, 100% não ligados a nenhum banco, gestora ou corretora. Então já comenta aí qual que é o seu ETF de renda fixa preferido e se ele tem duration constante ou variável, porque eu vou explicar aqui as diferenças, já fiz vídeos recentes sobre isso. Então comenta pra mim qual que é a sua preferência. Lembrando também que a gente não tem nenhuma ligação com empresas de whey, mas essa, se duvidar um dia eu aceito patrocínio, hein? Fica a dica aí. Comente aí qual que é o whey que você toma. Bom, a Galápagos lançou aqui o 03BK11 e também o 10BK11, fundos muito parecidos, propostas muito parecidas, similar aí ao que os concorrentes lá da Nu Asset fizeram recentemente. Abraço aí pra galera da Galápagos, Bruno, Stein, né? O Vitão, os Mateus, né? Tem vários Mateus lá. Em breve estarei com eles e vou gravar com eles novamente podcasts. Já tem um no canal. Comentem o que vocês querem falar lá pra Galápagos ou pedir, né? A gente pede, vamos ver se eles atendem. A grande ideia desses dois ETFs é mais ou menos aquela que a gente talvez... acho que vai começar a ver bastante agora no Brasil. Então tem três tipos de ETFs de renda fixa basicamente. Um deles é o mais famoso, que é o que primeiro surgiu, que é uma cesta de ativos, que a duration ela vai oscilando conforme a cesta vai girando e rebalanceando. Um segundo tipo ali surgiu ano passado, que é o de single vértice, é quando você compra apenas um título através do ETF, né? E aí ele vai vencer numa determinada data, somente um, então a duration ela vai decaindo. Ela começa grande e vai ficando menorzinha quando está próximo dele vencer. E esse terceiro tipo aqui, que são os ETFs de duration constante, tá? Importante falar aqui, a gente vai olhar um pouco do material, os dois ETFs são super parecidos, né? Um é de 3 anos, outro de 10 anos, já vamos falar sobre isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês, que talvez não ficou claro nos vídeos que eu fiz semana passada, né? Tem um vídeo que eu falo sobre esses três tipos de duration bem no detalhe, só dá uma procuradinha aí. Que é o seguinte, né? A duration, ela é a sensibilidade as taxas de juros. E aí, a proposta desses ETFs aqui, ó, vou dar um exemplo rapidamente só para explicar esse conceito e depois a gente vai olhar os produtos, tá? Fiquem tranquilos. Esse aqui eles compararam, olha só, com o IMAB5+, que é um ETF de volatilidade maior, vamos dizer assim, né? Pega os títulos PCA+, maiores de 5 anos, com aqui o índice TEVA lá de 10 anos, que é o que o ETF compra, né? Então, isso aqui, ó, é basicamente a duration que o ETF está assumindo, né? Na Galápagos aqui eles estão, nesse exemplo, focando em durations de 10 anos, tá? Aqui, ó. Então ela está sempre tentando ficar 10 anos, 10 anos, 10 anos, 10 anos. Já no caso do IMAB5+, que é um outro índice que já existe há mais tempo, o Itaú tem ETFs desse tipo, o Bradesco também tem, o BTG também tem, se eu não me engano, que é esse aqui, né? Que é essa linha um pouquinho mais clara. A duration oscila conforme o tempo passa. Por quê? Porque é uma cesta e aí a cesta vai girando conforme o tempo vai passando. Quando ela gira, muitas vezes isso altera o quão volátil ou o quão sensível à volatilidade aquele ETF vai estar. Aqui o melhor exemplo que eu consegui formular para vocês é o seguinte, né? Em determinado momento, essa duration ficou aqui, por exemplo, algo próximo a 12 anos, tá? Vamos supor que é 12. Finge que é 12 aqui, eu não sei exatamente quanto é que tá. Mas em alguns momentos aqui, ó, ela voltou para 10 anos, né? Voltou aqui para 10 anos, então estão parecidos. Qual que é a questão? Se a duration é 12 anos, em comparação com a 10, ela é maior, né? Então, o que quer dizer uma duration maior? Quer dizer que o ETF, quando tem a duration maior, ele é mais sensível à variação das taxas de juros. Então, se as taxas oscilam 1%, a variação que esse ETF aqui, se elas sobem 1%, por exemplo, né? Esse aqui vai cair mais do que na situação de elas oscilarem 1%, mas a duration estiver aqui. Ou seja, quando a duration é menor, ele oscila menos. Só que qual que é o outro ponto que a gente tem que sempre olhar, né? Não necessariamente porque a duration é alta que o ETF ele vai oscilar muito. Por quê? Porque mesmo que a duration seja 12 anos, 14 anos, 20 anos, nem existe duration 20 anos, eu acho, de ETF, né? Mas tudo bem. Mesmo que ela seja bem alta, se as taxas não oscilarem muito, oscilarem quase nada, vamos supor que elas ficam paradas, o ETF não vai se mexer. Então, isso é um conceito importante porque eu vi muita gente falando sobre duration, sobre essas questões de variar, né? Não quer dizer que só porque a duration é mais alta, o seu ETF vai oscilar mais naquele prazo. Depende das taxas de juros. Agora sim, se as taxas oscilam naquela época que a duration está alta, obviamente você vai ter sim mais volatilidade. Então, só para exemplificar aqui, antes de a gente olhar aqui os produtos, a duration é a sensibilidade às taxas de juros. Talvez, assim, tem várias formas de explicar, né? Eu acho que esse é um dos formatos mais úteis para você que não trabalha no mercado financeiro. Bom, então a proposta aqui do 03BK11 e 10BK11, eu acho que o 10 e o 3 vem do prazo, né? 3 anos, 10 anos. BK,
Aqui poderia ser Bruno Stein, hein? Brincadeiras à parte. Esse B aqui vem da NTNB, que é lá o título IPCA+, eu acho, né? E o K, eu imagino que seja de Constant. Eu imagino, tá? É um chutão aqui, não sei se é isso mesmo, mas eu acho que eles pensaram nisso. Mas posso estar errado, né? De novo, abraço aí pra galera da Galápagos. Então aqui, os dois ETFs têm quase tudo igual, muita coisa parecida, muda principalmente ali o prazo que eles estão assumindo, tá? Então, vamos lá, beabá que vale para todo mundo, né? Cara, você tem aqui liquidez D+1, tributação, tributação aqui, ó, 15% de imposto de renda, né? Sem IOF, sem come cotas, e você não precisa fazer DARF. Nenhum ETF de renda fixa precisa fazer DARF. É sempre recolhido diretamente na fonte, tá bom? Você tem uma diversificação de ativos, já vamos falar das diferenças. Você está focando em ativos com exposição a juros reais, ou seja, títulos públicos da inflação, não é pós-fixado e não é pré-fixado. Então você vai ter ali um pouquinho de volatilidade na carteira a depender do que você está buscando, tá bom? A liquidez aqui, ó, D+1 e também tem presença de 85% do formador de mercado, que é o BTG. Ou seja, sempre vai ter alguém ali para você comprar ou vender se você quiser, tá bom? E também é usado como margem para quem faz outras coisinhas mais, né? Comente se você faz outras coisinhas mais, que eu sei que tem muita gente no canal que faz. Tá? E o resumão aqui da taxa de administração é 0,19% de ambos, tá? Então, tô dando um resumo aqui das coisas que são iguais, porque, né, não vou ficar repetindo aqui, eu respeito o seu tempo. E se você gosta do meu trabalho, deixa o like e se inscreva no canal. Isso é muito importante, cara, tem que falar mais isso. Enfim, padrãozão dos ETFs e a gente tá vendo cada vez taxas menores para prazos mais longos até, né? Então, 0,3 aqui é relativamente curto, tem bastante opção, mas o de 10 anos, a gente teve agora a primeira opção, né, com prazo constante, lá da Nuasset, agora vem a Galápagos, show de bola, e a gente tinha ali alguns outros ETFs até com taxas um pouco mais altas, né, então estamos vendo gradualmente as taxas caírem, conforme a gente já esperava, a gente já imaginava isso, para quem acompanha o canal desde 2024 já sabe disso, né. Então vamos lá, qual que é a diferença entre esses dois caras? Bom, o de 3 anos e o de 10 anos, eles têm todas essas questões muito parecidas, né? Tudo muito... Cara, são dois produtos praticamente iguais. Muda ali o prazo que você tá querendo se expor na sua carteira. Prazos mais longos, você vai assumir um pouco mais de volatilidade. Prazos mais curtos, você assume um pouco menos de volatilidade. E aí eles trabalham com essa tal duration alvo. Um deles aqui, ó, 2.520 dias e o outro 756 dias. Nas datas de rebalanceamentos mensais. Isso aqui até tá virando uma discussão recente, porque teve lá um ETF, se eu não me engano foi da XP, que ele teve um desenquadramento por um dia em relação ali à alíquota de imposto de renda. Se o prazo cai abaixo lá do prazo médio de repactuação da alíquota de imposto de renda, ele fica ali com uma alíquota pior, né? Então vai de 15%, que é o que todas as gestoras tentam fazer, mas ele foi desenquadrado e virou 20% por um dia. E aí até tem uma discussão bem legal, eu quero trazer alguns conteúdos disso mais pra frente, se faz sentido, não sei também se o pessoal quer saber disso, né? E algumas estratégias que as gestoras podem fazer caso esses desenquadramentos aconteçam. Porque isso aqui é importante, né? Quando você compra ETF, você tá, claro, pô, todo mundo compra querendo ganhar dinheiro, reduzir volatilidade, blá 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 blá. Isso é óbvio. Mas assim, você também não quer se incomodar com esse negócio de imposto de renda. E você está comprando muitas vezes o ETF porque ele é um produto, tributariamente falando, ele tem suas vantagens e ele é mais vantajoso do que tesouro direto ou do que outros tipos de produtos de renda fixa. Então, isso é muito importante. Eu não recomendo, inclusive não tem nenhuma das recomendações que eu faço no ETF certo, na Central Resulta Capital ou para os meus clientes, eu geralmente não, né? Eu não recomendo você ficar comprando ali aqueles ETFs de 25%, que é o imposto de renda é altíssimo, salvo raríssimas exceções, mas assim, raríssimas. Era de generalizar para falar quase nunca mesmo, né? Então é sempre importante tomar com essa duration alvo aqui e também com o prazo médio da carteira, que não é exatamente igual a duration, para você ficar esperto em relação a isso, tá? Mas as gestoras, claro, cuidam bastante. E só reforçando de novo que essa parte talvez não ficou clara. A duration não necessariamente é igual ao prazo médio de repactuação da carteira, tá? A duration ali às vezes tem os cupons que o título recebe, pipipi, papapá. Mas para você, o que realmente importa é, quanto maior a duration, maior a volatilidade, e as gestoras estão super atentas e super preocupadas, todas elas, em manter 15% de imposto de renda, tá? Isso aí é super importante porque elas sabem que se não for isso, o produto perde total sentido. Eu, por exemplo, já falei aqui, não acho que, né, não gosto muito desses ETF que não tem 15% de imposto de renda. Bom, aqui eles trazem a comparação com o IDCA de 3 anos e 10 anos, que são os principais concorrentes aqui. Para quem não sabe, o IDCA aqui, ou IDK, né? Ele é basicamente um dos maiores concorrentes em termos de índice. Olha só, ele é o índice que apresenta o comportamento de aplicações de prazos fixos, vencimentos mantidos sempre com o mesmo prazo em títulos públicos pré-fixados, né? E também IPCA+. Enfim, eles comparam aqui basicamente então o
IDK com 10 anos e de 3 anos com os produtos deles. Cara, o resultado é muito parecido, né? Muito similar, até porque a proposta é muito parecida, né? Tem os prazos constantes ali de 3 anos e 10 anos. Esses prazos constantes, eles são interessantes nos casos, por exemplo, agora, né? Teve uma postagem muito interessante do Léo Vasquez da XP. Eu até chamei eles para o podcast recentemente, que é mais ou menos o seguinte, né? Quando você tem situações que os juros estão altos, como é agora aqui no Brasil, juros está alto, né? Juros está muito alto, tudo muito alto. Taxa de juros alta, IPCA mais, né? O cupom pagando uma tonelada lá para cima. O que acontece, né? Às vezes você tem ali o rebalanceamento trimestral de alguns índices conhecidos, tipo o IMAB, por exemplo, daquelas cestas convencionais que tem um montão de ativos lá dentro, que a duration não é constante. E aí o que acontece, né? Pô, o IMAB agora tem que rebalancear. Então, por exemplo, vou dar um exemplo genérico, tá? Talvez a NTNB que está de curto prazo agora, ela está muito grande na carteira e ela tem que ser vendida ou diminuída para comprar mais de um prazo mais longo. E nesse momento, em muitos casos, é comum que os juros esteja bem alto agora no curto prazo e mais baixo no longo. Então, na hora que esse tipo de produto, que é o IMAB, exemplo da vez que eu estou falando aqui, quando ele faz esse rebalanceamento, nessas situações específicas, você acaba perdendo um pouco de dinheiro, aspas aqui, né? A estratégia rebalanceia, você acaba vendendo a ponta curta, que está com o IPCA mais bem alto, e comprando a ponta longa, que está com o IPCA mais bem baixo. Então, isso pode causar, dependendo dos cenários, óbvio, algumas ineficiências, né? Porque aí você fica com a carteira de, enfim, prazo mais longo com uma taxa mais baixa, e aí você meio que vendeu o título que estava barato e comprou o que estava caro, né? Essa aqui é a explicação mais simplificada possível que eu posso fazer aqui. E os ETFs de duration constante, indiretamente, tentam resolver um pouco disso. Não é que resolve tudo, mas assim, você tenta não se preocupar tanto assim com isso. Você está muito mais preocupado com a duration, que é a sensibilidade às taxas de juros, tá bom? Enfim, eles comparam aqui, de novo, né, com os de 3 anos e 10 anos. Cara, resultados muito parecidos. Você tem aqui o Sharpe um pouquinho menor. Sharpe ali é aquela relação de lucro e versus volatilidade. Você tem aqui drawdowns um pouquinho menores também. Mas assim, sendo bem sincero com vocês, cara, assim, é muito parecido, tá? Pega aqui o retorno, pô, é muito similar. Pô, 36 meses, 29,82, 29,14. Pô, cara, é praticamente a mesma coisa, né? Aqui, no detalhe do detalhe, vai mudar pouca coisa. Taxa de administração, às vezes o índice que a Ambima cobra é um pouco mais caro, às vezes o da Teva é mais barato, às vezes você tem spreads menores para entrar ou para sair, mas o resultado, como vocês podem ver aqui no próprio gráfico que eles trazem, é muito parecido, né? Pode até parecer que a diferença é grande, mas quando a gente vê aqui o percentualzinho aqui, acaba não sendo tanto assim, né? Bom, aqui eles têm aquela comparação da duration no caso das variáveis, né? Então aqui a gente está olhando o IMA-B5+, que não é o ativo que estava sendo comparado, e a gente percebe justamente isso. Não é B5+, né? É IMA-B5, perdão. Esse aqui é praticamente o B5P211, né? A questão ali da duration. Aqui a duration oscila um pouco, ela geralmente é 2, aí vira, sei lá, 2,9, daí ela pode virar aqui 1,9, 1,8, mas aqui a diferença é pequena, né? Geralmente está muito próxima de 2. Aqui não, aqui eles forçam ela a ser de 3. Eles mostram aqui, ó, mínimo 1,65 de duration e o máximo 2,93. Já o alvo que eles têm aqui, né, que o produto não é perfeito também, né, nos rebalanceamentos gira um pouquinho e tal, não é exatamente cravado, mas fica aqui 2,99, 2,93, 3,04, fica muito próximo, né? E aqui para os 10 anos é a mesma situação de análise, né? Então resultados muito parecidos. Você vai pegar aqui o IDK de 10 anos, eles mostram aqui também a questão aqui do Sharp, retorno acumulado aqui um pouquinho maior que os concorrentes. Aqui eles botam até o PAC-B11, né? PAC-B11, um ETF lá do BTG que pega o prazo ultra longo e também a duration vai variar, né? Você tem uma cesta lá. Enfim, mais volátil aí para quem gosta desse tipo de abordagem, né? E por fim, aquela imagem que a gente já tinha visto sobre a duration, ela oscilar e variar um pouco. Bom, eu fico muito feliz que a gente está tendo cada vez mais opções aí de ETF de renda fixa. A gente deve ver bastante opção desses de prazo constante surgindo agora, porque é uma novidade aqui no Brasil. E também a gente tem ali um pouco mais de facilidade para o investidor se manter investido. Eu acho que essa é uma das grandes sacadas aqui que as gestoras veem nesses formatos, né? Principalmente quando é de prazo mais longo. Quando o prazo é mais curto, a diferença de volatilidade, a diferença de ganhos e lucros, não é tanta coisa assim, né? A oscilação da duration é menor nos prazos menores, geralmente. Mas nos prazos longos, isso afeta bastante. Então, se você tem um ETF que a duration é 14 e depois ela vira 10, não é que isso é ruim, mas você tem que estar preparado para essa alteração da sensibilidade das taxas de juros. É difícil explicar esses termos todos num vídeo aqui de poucos minutos. Tem que lembrar sempre também que nem todo ETF é bom, nem todo ETF é útil para você. E aí, se você quiser aprender a analisar os ETFs de verdade, vou deixar aqui o QR Code ou no
link da descrição, o ETF certo para você conhecer nosso treinamento super direto ao ponto e analisar ETFs de renda fixa, renda variável, alternativos e no final tem até uma carteira básica e para você conseguir começar a investir se ainda não conhece os ETFs. Então é isso, comentem que tipo de ETF vocês querem uma análise aqui do canal e eu vou deixar recomendado o vídeo dos concorrentes, que eu gosto de botar todos os concorrentes aqui no balaio pra gente comparar para ver quem é melhor, né? Vou deixar aqui pra galera da Nuasset que também lançou alguns ETFs com prazo constante. Se você gostou desse assunto, certamente vai gostar desse vídeo aqui. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.